Olá, sou o Reverendo Rovieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, esse canal nós temos aí a proposta de estarmos aí estudando os textos da Palavra do Senhor, né? E sempre eu falo nos vídeos que os textos da Bíblia têm muitas informações, mas aí nós pensamos alguns pontos e trabalhamos aí alguns pontos importantes, fazendo aplicação para os nossos dias, para o nosso tempo, né? Hoje nós vamos lá na carta de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, apenas o versículo 7. Apenas o versículo 7. Então vamos ao texto, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, quando Pedro ele fala sobre a questão da ansiedade, Pedro está apontando exatamente por uma questão de que ele viveu, né, a sua vida, né, ele era uma pessoa bastante ansiosa. Tanto que, assim, no ministério de Cristo, né, ele, naquele momento que estava com Cristo, Cristo teve que repreender ele várias vezes, porque Pedro ele era muito afoito, né, muito precipitado, né, e a ideia de que ele realmente é ansioso com as coisas, e exatamente isso. Então, amados, e Pedro tinha esse perfil, é o perfil dele, a pessoa é assim, né, a pessoa é assim, e ele é uma pessoa altamente ansiosa assim, né. O que acontece? O Pedro aqui já é uma pessoa já amadurecida, né, já passou por muitas questões da vida, e automaticamente, por ele ter passado por muitas questões da vida, já ter amadurecido, foi tratado por Deus essas questões, e aí ele faz esse breve aqui comentário sobre isso, né, dizendo exatamente sobre a questão da questão da ansiedade. E se nós pensarmos que Pedro ele fez isso, né, coloca aqui exatamente isso, porque ele sabe que realmente ele dependia de Deus para todas as coisas. Então o que acontece? Pedro está declarando aqui que, na verdade, nós devemos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Deus cuida. Então Pedro teve a experiência do cuidado do Senhor sobre a vida dele, dos apóstolos, dos demais aí que estavam junto com ele. Então Pedro tinha essa experiência com o Senhor, ele teve uma vivência de experiência de ministério, uma experiência de vivência com o Senhor. E essa carta aqui é uma carta que ele escreveu, né, essas cartas para aquela região que é hoje a Turquia, né, basicamente a Turquia, fala que a Ásia Menor, né. E aí diz lá Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, né, que essa região da Ásia, a Ásia ali. Então nós percebemos que Pedro, na verdade, o que acontece? Ele estava escrevendo para cristãos, né, dispersos, né, em vários lugares. Né, uma carta circular, que circulava para dar informações. Então a carta tem muitas informações. Pedro aqui ele traz para nós assim muitos pontos importantes. É uma carta rico de conteúdo, muito rico de conteúdo. E para nós termos a ideia, esse versículo, pequeno versículo, nós percebemos assim que exatamente que duas linhas tem muitas informações importantes. E aí ele aponta a ideia da ansiedade, mas aponta a ideia da solução, que é lançar sobre o Senhor. Então vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Talvez assim, nós vamos pensar para o nosso tempo de hoje a questão da ansiedade, né? Ansiedade. A ansiedade é um problema assim que, né, uns têm grau muito elevado, outros têm grau menos elevado e tal. Mas todos nós temos aí uma ponta de ansiedade, né? Alguns falam que ansiedade é exatamente a questão de que a pessoa ela tem assim uma pressa com o futuro, que as coisas aconteçam de forma muito rápida, né? A ideia de pressa com o futuro. Então automaticamente ela fica ansiosa, né, para que aquilo possa acontecer e tal, né? E é interessante que a ansiedade ela causa assim perda de confiança, ela causa insegurança. A ansiedade causa, na verdade, uma aflição interna, causa inquietação interna, aflição e inquietação muito parecido, né? E a inquietação é a pessoa que não consegue ficar assim, né, em paz, né? E a aflição é sofrimento mesmo, sofrimento interno, né? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, a desesperança, e dá aquele sentimento de frustração, né? E aí automaticamente a pessoa fica desmotivada, e aí até paralisa. Então a ansiedade ela pode causar todas essas coisas exatamente e chegar ao ponto de paralisar, né? Então Pedro era um sujeito desse jeito, né? Quem escreveu isso, né? Quem escreveu isso exatamente orientando. E aí, amados, o que fazer? O que fazer? Bom, para nós, né, sermos ajudados pela Bíblia, pela própria palavra do Senhor, vamos a Jesus e a Paulo, né, que tem dois textos. O próprio Jesus lá em Mateus capítulo 6, 25 a 32, Jesus falou, ó,
que às vezes nós ficamos ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir. O vosso Pai Celeste sabe todas as coisas. Então, Jesus aponta que, na verdade, recorrer ao Senhor, para a questão da ansiedade. Né? Não andeis ansiosos. Né? Jesus falou, não andeis ansiosos. Né? E aí, exatamente, Deus sabe todas as coisas, o nosso Pai sabe todas as coisas. A ideia de o pai sabe que o filho precisa. Né? Então, Jesus aponta para isso. O segundo que nós podemos, assim, o segundo comentário bíblico que nós podemos assim nos ajudar, fazer com que possa nos ajudar nesse texto, está lá em Filipenses 4:6, né? Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas com ações de graça. Então Paulo também orienta, assim como Jesus orientou a ideia de que o Senhor tem consciência de todas as coisas, Paulo também orientou para que realmente apresentar diante do Senhor em orações e súplicas. Só que Pedro, ele por ser uma pessoa muito, né, muito reativa, né, e talvez isso, muitas coisas ele deixou de ter na sua maneira de lidar, mas aqui ele jogou de forma muito mais brusca do que o próprio Cristo, e o próprio Paulo, né? A maneira que ele colocou, né? O jogo de palavras que ele usou. Então ele jogou lançar, né? Lançando sobre Deus, lançar. A ideia de lançar é arremessar, né? Nós tivemos as Olimpíadas, né? Aqueles que arremessam dardos, que jogam longe, né? Longe, né? E aí nós percebemos o seguinte, que é a ideia de lançar, né? Disco, né? E peso, né? Então é a ideia de lançar, jogar longe, jogar longe. Então, quando Pedro fala para nós que nós devemos, começa com a ideia de lançar, né? Lançar sobre ele, no caso Deus, né? O versículo 6 fala sobre Deus, né? Então o que acontece é que lançar sobre o Senhor, lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então a resposta de Pedro, ele foi bem assim radical na maneira de falar, ele foi, né, a maneira que ele falou, ele foi bem mais radical, e ele falou exatamente para lançar, quer dizer, jogar longe jogar na presença de Deus, tipo assim, lança na mão do Senhor, quer dizer, não fica mais na sua mão. Tá? A ideia de não ficar mais na nossa mão. E às vezes nós temos dificuldade de fazer isso, tá, Matos? Às vezes nós estamos passando por um problema e passando por uma dificuldade, e aí nós oramos ao Senhor, mas nós assim queremos as coisas na nossa mão, não na mão do Senhor. E às vezes quando a gente deixa na nossa mão, né, e não entrega na mão do Senhor, ou não lança como Pedro fez, talvez Pedro fale isso para pessoas igual a ele, né, para entender, para que a ficha caia. A ideia de tipo assim, joga na mão do Senhor, né, e descansa no Senhor. Né. Pedro está falando isso, descansa no Senhor. Então nós temos essa dificuldade às vezes sim, de realmente lançar nas mãos do Senhor e queremos às vezes resolver as coisas, queremos que Deus resolva, mas a gente não larga as dificuldades, acha que nós queremos dar a solução para Deus, né? Desenhar para Deus a solução, né? No entanto, Deus ele tem todas as soluções de todas as coisas. E é um Deus que se preocupa por nós, né? Com nós. Por isso que Pedro fala que ele tem cuidado de vós, quer dizer, Deus cuida e vai continuar cuidando, né? Deus cuida e vai continuar cuidando. Outra tradução, alguns falam que Deus se importa com as nossas dificuldades, Ele dá importância à nossa dificuldade, de forma extrema, muita importância. Então, amados, é isso que nós temos que fazer. Quando estivermos passando por um problema difícil, por uma situação que às vezes está complicada, está tirando a nossa paz, nossa tranquilidade, né? Estamos vivendo um momento de ansiedade por conta de uma situação difícil, e nós temos que fazer isso, lançar na mão. Eu lembro uma vez que minha esposa fez um trabalho com umas senhoras lá na igreja, né? E ela usou esse exemplo, né? De alguém que estava com algo na mão, né? E aí deu na mão da outra, né? E aí, tipo assim, agora o problema está na mão da outra pessoa, a outra pessoa representando Deus, né? Tipo assim, não está nas minhas mãos mais. E às vezes é difícil a gente fazer isso, né? Às vezes nós temos essa dificuldade de deixar as mãos limpas e jogar na mão do Senhor, e a gente quer segurar as coisas. E às vezes é necessário colocar nas mãos do Senhor para que seja resolvido. Enquanto estiver nas nossas mãos, talvez não vai ser resolvido. Né? Enquanto nós acharmos que é nossa, alguma coisa que nós podemos fazer, né? realmente às vezes as coisas vão se resolver. Então, Pedro aqui ele foi muito claro, foi muito enfático, né? Ele foi bem, assim, ele usou de forma muito, né, muito positiva, lançar, joga, né, nas mãos do Senhor, né? Porque Ele cuida, né? Ele vai cuidar de todas as situações. Então essa lição, né, que Pedro vem trazendo para nós. Ele que era uma pessoa muito
reativa, muito positiva, muito ansiosa na maneira de agir. E aí Deus tratou o coração dele e agora ele dá esse ensinamento para nós aqui, para cada um de nós hoje, né? Lancemos sobre o Senhor tudo aquilo que está tirando a nossa paz, tudo aquilo que não está legal, e tenha certeza que Deus vai resolver a situação e vai trazer, vai abrir portas e caminhos que nós não pensávamos. Porque enquanto estiver na nossa mão, vai ser muito, nós vamos trabalhar muito dentro do limite, do óbvio, daquilo que a gente não consegue ver as coisas quando a gente está com problema, né? E é exatamente quando a gente coloca nas mãos do Senhor, Deus tem a visão mais ampla, né? Então Ele sabe de todas as coisas, então Ele vai ter soluções que nós vamos falar assim, nossa, não pensei que poderia ter essa saída. E é exatamente isso que Deus faz. Porque quando nós descansamos no Senhor, lançamos nas mãos do Senhor. Não deixe de fazer isso, tá, amado? Não vamos deixar de fazer isso. De lançar, de deixar nas mãos do Senhor e tenha certeza que Deus vai cuidar de todas as coisas. Deus cuida da minha vida, da sua vida, Ele tem cuidado, né? E continua cuidando das nossas vidas, né? Da minha vida, da sua vida, da nossa família, da nossa igreja, dos amigos, pessoas do trabalho, né? Deus cuida de todas as coisas, ao interesse do Senhor, pelo cuidado. Jesus apontou isso, né? Que o Pai Celeste, ele cuida de todas as coisas, né? O próprio Jesus apontou isso, Paulo apontou isso também, Pedro, de maneira mais enfática, do jeito dele, né? Ele mudou muitas coisas, mas ele, do jeito dele, joga na mão do Senhor e, né? Tipo assim, então Pedro falou desse jeito, tá, amados? E descansa o coração, né? Descansa o coração. E tenha certeza que Deus vai dar toda a direção necessária para aquilo que realmente está incomodando o nosso coração, está tirando a nossa paz. Ok? Faça essa experiência, né? E isso é um momento de oração, né? Entra no teu quarto, né, como Jesus falou, e coloca diante do Senhor, Senhor, estou vivendo essa situação, e entrega nas mãos do Senhor, né? Lança nas mãos do Senhor e espera nele, né? O Salmo sempre fala, espera no Senhor, né? Esperei confiantemente no Senhor. Quer dizer, então é exatamente esperar no Senhor, colocar nas mãos do Senhor. Porque Deus é que tem a solução das coisas e no tempo de Deus não é nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus abençoe, tá, amado? Você que ficou até o final, peço que você dê seu joinha aí, seu like, né? Para que o YouTube entenda que o canal ali é relevante e mais pessoas possam estar acessando o canal. Ok? Deus abençoe a vida de cada amado irmão, né? E lancemos sobre Deus a nossa sociedade porque Ele cuida, tem cuidado, Ele vai sempre cuidar de cada um de nós. Deus abençoe a todos.